Amigos e amigas da revista Coaching Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez a nossa edição número 123, e vamos falar sobre trauma. O que é trauma? E como diz nossa capa, trauma tem cura. E hoje nós vamos conversar com uma das autoras desse nosso dossiê, vamos conversar com Marília Reis, que escreveu o artigo O que é trauma? Marília, seja muito bem-vinda à nossa edição e a esse nosso papo aqui. Obrigada, Luciano. Prazer estar aqui conversando com vocês É que muito vão bom. assistir. Marília, você sabe muito bem que esse tema é um tema importantíssimo, né? E que a maior parte das pessoas não se dá conta dele. Então, assim, a gente vive a nossa vida inteira cheio dos nossos labirintos, né? A nossa capa que está sendo mostrada aqui evidencia bem isso, né? Essa construção coletiva da capa que os autores fizeram foi maravilhosa, que resultou nesse labirinto. E esse labirinto mostra que você pode ficar perdido ali dentro, ou ele tem múltiplas saídas, né? E o que a gente gostaria de conversar nesse papo aqui é entender o que é esse labirinto e falar um pouquinho sobre possíveis saídas dele, né? Então vamos começar pelo título do seu próprio artigo, né? Mas antes de começar, eu quero começar com você como a gente começa com todos os autores que a gente conversa aqui, fazendo uma pergunta muito simples, que também a resposta creio que seja muito simples. Está pronta? Aham. Marília, quem é você? E você falou que era uma pergunta simples? Essa era uma pergunta bem simples, né? Bom, do ponto de vista assim mais prático e mais objetivo, eu sou uma carioca imigrada aqui a São Paulo. Eu fui carioca, estou aqui em São Paulo há 50 anos. Passei pelo mundo da música e pelo mundo do teatro antes de entrar na psicologia. Me formei psicóloga e há 40 e poucos anos eu trabalho nessa área, né? E eu acho que, assim, desde muito cedo, essa compreensão de como as pessoas são, como funcionam, o que está ali presente na relação das pessoas e na dinâmica que elas têm, de alguma maneira, desde jovem, isso era uma coisa que trazia interesse para mim. Foi um pouco o que me levou para o teatro e foi o que me tirou do teatro, porque quando eu terminei a formação, me parecia que aquilo não era algo que eu tivesse interesse de investir, mas que está muito presente no trabalho da psicologia e está muito presente no que eu faço hoje em dia. E o que acaba acontecendo com a ideia do trauma, sabe, Luciano, é que o termo trauma, de uma maneira assim mais popular, é pensado como uma experiência muito forte, muito grande, muito impactante. E muitas pessoas dizem, não, eu não tenho trauma. A minha vida não teve trauma, tudo correu bem, está tudo tranquilo, nunca sofri um acidente grave, nunca passei por assalto, né? Então, parece que a pessoa conseguiu a tarefa de passar pela vida sem sofrer algum trauma. Quando a gente pensa em trauma, da maneira que nós entendemos mais modernamente o trauma faz parte da vida. Não existe quem não tenha trauma, porque o trauma tem a ver com a relação entre um evento que acontece e o efeito que aquele evento produz internamente no sistema nervoso de uma pessoa. Então, não é a intensidade do que está acontecendo fora que determina se é uma experiência trauma ou não, mas o efeito que aquilo produz em cada pessoa. E como as pessoas têm uma história de vida completamente única, né? A maneira como o sistema nervoso de cada pessoa reage também é único, também é individual. Isso vai permitir que algumas experiências que para alguém seja algo absolutamente corriqueiro, sem muita importância, com o qual você lida com a maior facilidade, nem se dá conta que aquilo poderia ter algum impacto. E uma mesma experiência para outra pessoa pode ser algo que deixa marcas e desorganizações no sistema. Então, o trauma tem a ver com isso, tem a ver com o efeito que alguma coisa produziu na gente, e não com a coisa em si, né?
Bom, como eu também sou um apaixonado para entender o ser humano, né, e tudo partiu do meu próprio querer entender-me, né, querer saber quem eu sou, como é que funciona, como é que eu tô, o porquê que eu reajo de certas maneiras a certas coisas, o que me trava, o que não trava. Eu gosto muito do exemplo de gêmeos, adoro. Então, assim, imagine uma família que tem duas criancinhas, gêmeos, idênticos, maravilhosos, que passam por uma mesma situação. Exemplo que você dá até lá no seu texto, um cachorro que surge do nada latindo. Como cada criança dessas vai interpretar e criar todo um arcabouço de entendimento sobre aquilo que aconteceu, é completamente individual, né? É. E mais do que entendimento, você sabe, Luciano, o entendimento é uma das partes da nossa relação com a experiência, né? Que é a parte mais cognitiva, a parte mais Uhum. conceitual, que significado a gente atribui às coisas. Mas, na verdade, a nossa experiência como ser humano passa por outras camadas, né? Não é só a camada do entendimento racional. E a gente passa por sensações que o nosso corpo sente e que estão num aspecto de experiência que não tem nada a ver com a cognição e não tem nada a ver com a intenção ou a vontade, nada, né? Tem a ver com um funcionamento muito instintivo de algumas áreas do nosso cérebro que são responsáveis por lidar com a nossa sobrevivência. Essas áreas do cérebro são chamadas de áreas subcorticais, porque elas estão abaixo do córtex, né? O córtex tem a ver com funções mais volitivas, motoras, intencionais, pensamentos lógicos, mas essas partes subcorticais, elas atuam o tempo todo para cuidar da nossa sobrevivência. E elas não funcionam desta maneira racional. Elas têm todo um padrão de funcionamento que é inato, e elas atuam em situações de ameaça de uma forma a produzir respostas para lidar com aquela situação da melhor maneira. A gente tem planos de ação inatos na nossa história e que não vem só ter a ver só com a nossa história pessoal, tem a ver com a história da humanidade. São padrões que fazem parte do processo humano que foi se desenvolvendo ao longo de milênios. E isso aqui atua dessa maneira até hoje, não é, gente? Né? As respostas para lidar com ameaças, elas têm um caráter, inicialmente, um caráter físico, né? Porque Uhum. as ameaças iniciais do ser humano não eram ameaças que a gente tinha de pensar, raciocinar, articular, integrar, negociar, nada disso, né? As respostas dos seres humanos primitivos eram ou luta ou fuga, né? Ou você enfrentava o seu inimigo ou você fugia do seu inimigo. Então, esse padrão inicial que a gente tem, assim, impresso no nosso sistema nervoso até hoje, tem esse caráter, né? De que ele produz energia para a gente se defender fisicamente. Isso daí é instintivo, né? E a gente vai perceber um monte de sensações internas que tem a ver com isso. Então, se eu passo por alguma coisa e percebo que o meu ombro está duro, está tenso, essa é uma reação orgânica, sistêmica aqui, né? A gente tem uma camada de funcionamento que é uma camada que tem a ver com afeto, com as nossas emoções, com o nosso sentimento, com o nosso estado de espírito. Nós temos uma área do nosso estar no mundo que tem a ver com o nosso comportamento, que tem a ver não só com o que a gente faz, mas como o nosso corpo está, que posturas, que gestos, que expressões faciais nós temos. Nós temos uma área que tem a ver com memórias, com representações internas, com lembranças, e temos uma área que entende, que dá, atribui significado, né? Então, tudo isso, quando a gente fala de equilíbrio, de autorregulação ou de trauma, está impactado. Não é só o que a gente acredita, o que a gente pensa, é todo esse conjunto humano, muito mais sistêmico do nosso estar aqui, vivendo uma experiência encarnado, né? Nesse mundo aqui Uhum. no qual nós estamos, né? Então, nesse exemplo que eu te dei, né, vamos dizer, dois irmãos gêmeos, vamos dizer assim, de 4 anos, estão andando na rua junto com o pai e a mãe, de repente aparece um cachorro e late.
um deles fica com, entre aspas, um trauma a vida toda dele, que ele escuta um cachorro, ele arrepia, não pode chegar perto, não gosta nem de pegar. E o outro achou aquela experiência maravilhosa, aquele bicho peludo, magnífico, exuberante. Como é que é esse negócio, né? De que, como é que cada pessoa cria essa, vou usar aqui de novo a palavra racional, esse entendimento físico e mental de que o cachorro ou é uma ameaça ou é algo encantador. Na verdade, Luciano, todas as experiências pelas quais a gente passa que tenham um caráter potencialmente ameaçador, eles vão trazer essa ação desse sistema, que tem a ver com o sistema de estresse, né? Uhum, Que sim. é o aumento da tensão para a gente lidar com uma experiência. E a gente tem aumento de tensão não só nas experiências desconfortáveis, desagradáveis, a gente também tem aumento de tensão quando a gente está motivado para fazer um trabalho, quando a gente está pronto para fazer alguma coisa que nos entusiasma, né? Então, o estresse está aqui presente na nossa vida, porque se a gente não tem aumento de energia, a gente anda de uma maneira lisa, né? Sem esses movimentos e essas coisas que fazem com que a vida seja divertida, interessante, rica, né? Uhum, Agora, esse aumento de energia, ele vai impactar no cérebro que pode ter maior ou menor resiliência. O que a gente está chamando de resiliência? É a capacidade de sustentar, de sentir alguma coisa e aquilo para o cérebro, para o sistema nervoso e, por consequência, para as emoções, para os comportamentos, porque está tudo junto, né? Mas começa no impacto sensorial. Então, se o cérebro tem resiliência suficiente para comportar, para sustentar aquela quantidade de energia, a gente passa pela experiência e não se desorganiza do ponto de vista de sistema nervoso autonômico, que é esse sistema instintivo que atua nessas situações de ameaça. uhum, Agora, a quantidade de energia que cada sistema tem condições de suportar de uma maneira cômoda, confortável, regulada, varia de cada pessoa a partir de condições das mais variadas. A gente tem condições genéticas, você tem, aqui no caso de gêmeos, teoricamente isso não existiria, mas você tem o histórico pelo qual também cada gêmeo viveu uhum, ali a gestação e depois como foi a saída, né, o parto de cada um desses sim. gêmeos, como foi a relação que cada criança teve na família, né? Então, a maneira como o sistema nervoso de cada pessoa vai lidando com as experiências vai sendo montado, vai sendo organizado, vai sendo construído desde que essa criança está na sua gestação, na barriga da mãe, né? Uhum, No caso de gêmeos idênticos, você tem alguns padrões que são iguaizinhos, porque eles vêm do mesmo ovo, né? Da mesma uhum, origem. Mas no caso de gêmeos que não são idênticos, você tem crianças que têm situações bem diferenciadas. E mesmo no caso do gêmeo idêntico, a grande maioria das gestações gemelares, você tem sempre um que é maiorzinho, outro que é menorzinho, um que uhum, recebeu mais oxigênio, outro que recebeu menos oxigênio, né? Então, tudo isso já vai compondo a quantidade de estímulos que esse bebê vai recebendo desde que está aqui existindo, né? E depois, as experiências que cada um vai passando vão trazendo mais tensão para esse sistema nervoso ou trazendo menos tensão. Então, o cérebro, né, o sistema nervoso que vai dar conta de uma determinada experiência, tem uma característica de ter mais ou menos resiliência a partir das experiências que foram sendo somadas na vida. E uhum. essas experiências são experiências de muitas possibilidades. Você tem que doenças as crianças tiveram, umas têm, outras não têm. Um acidente, uma queda, um susto maior que um teve, outro não teve, a relação com que as pessoas tiveram, né? Como os cuidadores cuidaram daquelas crianças, que, porque mesmo sendo gêmeos, eles não têm experiências absolutamente espelhadas todas, né? Exato. Então, isso vai compondo a dinâmica de cada um,
somado também com a característica de cada criança, né? Assim, eu não tenho filhos gêmeos, mas eu tenho filhas, e os temperamentos são muito diferentes, tá? Já nasceram com características diferentes, porque Uhum. tem alguma coisa de temperamento, de jeito de ser na vida que varia. Então, tem crianças que já são mais reservadas, são mais tímidas, são menos ousadas, tem outras que são mais ousadas, que correm mais riscos, que têm mais habilidades motoras, que têm mais habilidades linguísticas. Então, sim, já vem um pacotinho também com algumas características, né? Uhum. Então, somando tudo isso, você vai ter respostas diferentes a experiências diferentes, né? Sim. E é isso que acontece ao longo da vida. E quanto mais experiências que o nosso sistema não dá conta de lidar direito, porque ele recebe o impacto quando a gente recebe o estímulo através dos nossos sentidos, né? Porque é assim que a gente recebe uma informação do meio ambiente, através dos sentidos. E, a partir disso, você tem uma resposta de sistema nervoso que pode ser maior ou menor, dependendo de como o meu sistema dá conta daquilo, né? Uhum. E a gente vai somando essas quantidades de tensão que o sistema teve de administrar, porque o nosso sistema administra, não é que é porque é excessivo que ele não administra, mas ele administra de uma maneira em que ele tem de fazer arranjos, ele tem de conter tensões, ele tem de encontrar algumas formas de lidar com alguma coisa que foi excessiva. E isso é como se o espaço da resiliência, se a gente pudesse pensar na resiliência como uma capacidade de conter tensão, ela vai diminuindo, né? Porque uma Uhum. parte já está lá atribuída a uma coisa que eu tive de lidar e que não está muito adequada, não está muito regulada. Aqui tem outra, aqui tem outra. Então, quanto mais traumas eu vou vivendo na vida, mesmo que eu não me dê conta que aquilo foi excessivo, são coisas que vão compondo a maneira como o meu sistema nervoso vai lidando com uma situação futuramente, né? Uhum. Quanto mais impactante é uma experiência que a pessoa tem e quanto mais cedo isso acontece na vida dela, maior a chance que a coisa seja difícil para o cérebro administrar. Então, a gente fala que traumas são coisas que aconteceram, que foram fortes demais, rápidas demais ou cedo demais na vida de uma pessoa. Cedo, a gente falando da questão do desenvolvimento, né? Uma criança pequena tem muito menos recursos, tem muito menos habilidades, tem muito menos informação, que vai fazer com que ela passe por aquela situação de uma maneira mais despreparada, não só cognitivamente, mas também sensorialmente, com menos habilidades para lidar com aquilo. A Maravilha. coisa forte tem a ver com a intensidade da experiência. E o Uhum. rápido tem a ver muito com com a vida que a gente vive na sociedade atual, onde muitas coisas andam numa velocidade que não é a velocidade do corpo humano, né? Então, carro, bicicleta, tudo isso acontece com uma velocidade, a velocidade das informações que a gente recebe pela internet é tudo numa velocidade muito grande para um cérebro que, na verdade, tem um jeito de lidar com ameaças que é muito antigo, né? Nessa Uhum. área de lidar com ameaça, isso não foi atualizado, né? Atualizado a parte mais cognitiva, que a gente conhece e tudo, mas essa parte de defesa, ela funciona igualzinho do homem Igualzinho. pré-histórico. Uhum. E funciona dessa maneira que para algumas coisas, é um esforço maior para lidar com uma experiência hoje em dia, né? Deixa eu te trazer um exemplo que eu utilizo em treinamento, nossa, há 30 anos, né? A cena é a seguinte, é uma savana africana, tem um lago, de repente um antílope vai até esse lago para beber água, ele está bebendo água calmamente. De repente uma leoa que estava ali na espreita sai correndo atrás dele. Ele vê a leoa, sai correndo e consegue fugir. Passa meia hora, o antílope volta no mesmo lago e bebe água tranquilamente. Cena 2. Um ser humano fazendo um safari na África, de repente ele se distancia um pouco ali do jipe, vê um lago, está com sede, vai até o lago, começa a beber água. De repente aparece aquela leoa. E a pessoa vê a leoa e consegue fugir, por um milagre ele consegue escapar da leoa.
Resumo da ópera. Essa pessoa diz: nunca mais na minha vida eu volto naquele lugar, não quero nunca mais. Então, assim, conta um pouquinho da experiência somática, de como é que o antílope dissipa essa energia tão rapidamente e o ser humano guarda isso a vida inteira. É por aí que é o trauma? É. E, na verdade, ele pode guardar pela vida inteira, não significa que ele guardará pela vida inteira, vai depender Uhum, de cada pessoa, tá certo, uhum, Luciano? Aí que está a sim. história, se as coisas se transformaram em alguma experiência que a gente se chama de trauma ou traumatização, ou simplesmente a experiência foi uma experiência traumática, difícil, mas da qual a pessoa não carrega a marca. A diferença é que o animal, ah, primeiro, ele vive o momento 100% presente, né? Pelo Uhum, fato de que ele não tem essa nossa capacidade de ficar atribuindo coisas ao futuro, que tem a ver com a uhum. nossa capacidade de Criar projeção, cenários, exato. de criar cenário, que tem a ver, inclusive, com a nossa habilidade humana, que é incrível, fantástica. Mas o bicho não tendo isso, ele vive o momento presente. E ele vivendo o momento presente, ele vai se relacionar com os estímulos do momento presente. Uhum, Então, eu estou aqui bebendo água, não tem sinal nenhum de ameaça. Vem uma leoa, o meu sistema detecta o sinal de ameaça e eu utilizo o mecanismo de defesa que, para o bicho que eu sou, é a melhor maneira de eu me defender. Para o bicho que eu sou um antílope, frente ao meu predador, que é uma leoa, a melhor coisa a fazer é fugir. Eu não uhum, vou entrar numa ideia de que se eu for brigar com a leoa, eu vou ganhar, né? O antílope não uhum. pensa isso porque nem passaria pela cabeça dele esse tipo de Exato. situação. Então, ele foge. Ele foge, ele gasta a energia que o organismo dele produziu neste momento de ameaça, porque o sistema dele também se estressa, ele também tem aumento de energia. Então, ele corre, 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 ele gasta energia, e a energia excedente o animal solta. Ele Uhum, descarrega, ele não contém energia excedente. Então, ele volta de novo, o organismo dele se regula normalmente, novamente, de novo, ele está adequado, em contato com as suas sensações. Quer dizer, ele não tem esse contato porque ele não tem consciência disso, mas o bicho vive isso, ele está ali no momento presente, vivendo o que está acontecendo com ele. Então, no dia seguinte, ele volta, porque ele não tem essa projeção de que ontem foi ruim e amanhã vai ser, porque ele não faz esse tipo de raciocínio, não. uhum. Ele não tem a estabilidade, nesse momento é ótimo que não tenha. Com E o que, que certeza. ele está ali podendo viver a experiência, atento de novo de uma maneira absolutamente eficiente para os sinais de alarme. Porque como ele descarregou toda a tensão que aquela primeira experiência produziu, os mecanismos dele de orientação para o perigo estão completamente funcionais. Ele não fica com a orientação atrapalhada. Ele não deixa de perder a capacidade de perceber perigo, nem ele fica percebendo excesso de perigo, Uhum, que é uma coisa que nós humanos temos. sim. Né? Porque se você não descarrega completamente a energia que o seu sistema produziu frente a uma ameaça, não só você pode ficar com consequências tensionais grandes, que podem produzir sintomas psíquicos ou sintomas somáticos, mas muitas vezes, muitíssimas vezes, desorganiza o que a gente chama de orientação. E a orientação tem a ver com estar no momento presente, com a capacidade de perceber que estímulos estão chegando aqui agora, mas os estímulos presentes, não coisas que eu estou juntando com informações passadas. Então, muitas vezes a nossa orientação fica atrapalhada também, ela fica também com uma desorganização. Um exemplo disso, por exemplo, é alguém que passa, está lá no sinal e tem um assalto no sinal. Estou de carro parado no sinal, alguém quebra o vidro do carro, carrega meu celular, carrega minha bolsa. É comum, Luciano, que pessoas, depois de terem passado por uma situação dessa, a próxima vez que chegam num sinal e param no sinal, ficam como se tivessem mil olhos, né? Não tem Uhum, ninguém em volta, mas a pessoa está lá. A gente chama isso de hipervigilância. Você fica com um cuidado excessivo que foi promovido pelo excesso de tensão daquela situação
anterior que o seu sistema não conseguiu descarregar. E uma outra possibilidade que existe, que também tem a ver com uma alteração da nossa capacidade de orientação, é o oposto da hipervigilância, é uma hipovigilância. A pessoa não se dá conta em determinadas situações que tem perigo, é como se o detector de perigo dela tivesse desligado. Uhum. Então, ela anda por situações onde potencialmente seria bom ela estar mais atenta, e a pessoa está com uma sensação de ela não vê, né? Isso também pode ser resultado de como o sistema se organizou para conter aquele excesso de tensão que a experiência trouxe. Uhum. E como nós não somos animais racionais, a nossa capacidade de pensar sobre as experiências, se a gente não está bem regulado, pode começar a fazer essas projeções para o futuro, porque o sistema se desorganizou com a experiência, nós não conseguimos descarregar essa tensão que aquilo produziu, o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso tem que dar conta daquele excesso de tensão, e o excesso de tensão produz essas disfunções, você percebe? E aí vem aquela frase que a gente está tão acostumado a ouvir, né? 90% das coisas com as quais você se preocupa não vão acontecer, né? Pois é, mas nós estamos lá nos preocupando porque alguma coisa na nossa dinâmica interna não está adequada o suficiente para permitir a gente ficar presente no momento que nós estamos vivendo. Tem uma história que aconteceu com uma amiga minha, que é uma pessoa que também fez a formação de experiência somática, e que aconteceu que foi muito, muito curioso, e ela só pôde perceber isso quando ela estava um dia fazendo uma sessão de experiência somática. Na época que essa pessoa fez esse trabalho, ela devia ter uns 40 e poucos anos, e a experiência tinha acontecido quando ela tinha uns 20 e pouco. Então, era uma história longa já. Né? Uhum. Ela tinha sido atropelada por uma bicicleta na calçada. Né? E, nesta época, poucas pessoas andavam de bicicleta em São Paulo, não tinha ciclovia, muita gente andava de bicicleta na calçada, porque bicicleta no meio da rua era perigoso para o ciclista. Ela estava parada no ponto de ônibus, um ciclista veio, se atrapalhou com a bicicleta, bateu nela, ela voou, é uma mulher pequena, delicada, diz ela, voei e caí no chão com todos os livros que eu estava segurando, e o rapaz que atropelou se foi, não deu a menor importância para aquilo, nem parou para ajudá-la. E ele veio pelo lado direito dela. A bicicleta veio pela direita, bateu nela. O que aconteceu quando a gente foi fazer o trabalho de experiência somática é que ela se deu conta que a percepção que ela tinha do quadrante da direita estava congelado, né? E ela se deu conta que fazia 20 anos que ela dirigia sem colocar atenção no retrovisor da direita, porque era como se as informações que viessem da direita não tivessem acessíveis para o sistema dela. Porque Uhum. aquilo foi tão impactante na experiência que o cérebro dá conta de lidar com o jeito que pode. E o que ele fez foi, de alguma maneira, fazer com que ela não tivesse muita atenção a isso. Então, fazia 20 anos que ela dirigia olhando o retrovisor interno, o da esquerda. E quando a gente fez o trabalho para trabalhar com a tensão dessa experiência, que estava, na verdade, contida no sistema dela desde então, algum tempo depois que a gente se encontrou de novo, ela me disse, eu percebi que eu comecei a ver as coisas que vinham pelo retrovisor da direita. E ela levou uma semana para se acostumar com essas imagens, né? Porque ela ficava vendo coisa que ela nem sabia que existia. Que legal. Porque, assim, o sistema tem as maneiras de se defender. Porque se Sim. não fosse assim, ninguém chegava à vida adulta, né? É, Ia ser uma inundação de tensão que ninguém daria conta, né? inteligentemente adaptativo, né? E faz tudo para te Inteligente, proteger, né? exatamente, inteligentemente adaptativo. E, assim, as adaptações, algumas a gente nem se dá conta que o sistema fez, Uhum. como é o caso dela, que se não tivesse feito esse trabalho, provavelmente dirigiria sem colocar atenção no retrovisor da direita, até que acontecesse alguma coisa, eventualmente. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. O retrovisor só central e da esquerda eram suficientes, né? Mas, assim,
ou a pessoa teria algum tipo de problema e se daria conta, ou morreria sem se dar conta que tinha Uhum. esse déficit. Agora, qual é o problema dessas pequenas coisas que vão acontecendo que aparentemente não nos trazem mal? É que o estresse é cumulativo, né? O sistema segura uma coisa aqui, segura outra, segura outra, segura outra, segura outra, e chega numa hora que a quantidade de coisa que está segurando é demais, né? E aí você começa a ter, às vezes, resposta que as pessoas não entendem por que acontece, mas isso denota um déficit da capacidade do sistema de estar dando conta de tensões, porque foi acumulando, né? Uhum. A gente Deixa... teve um grande elemento aqui que ajudou a acumular para todo mundo, que foi o processo da pandemia, Uhum. né? Porque a pandemia é uma experiência de ameaça e que tem uma característica que dentro do trabalho do trauma a gente chama que são situações de ataque inescapável, né? São situações contra as quais o nosso sistema não consegue nem lutar nem fugir, né? Sim, E aqui, no sim. caso, a gente não podia lutar, não podia fugir, não identificava o predador, sabia que tinha um bicho, mas não era enxergável, né? Ninguém podia ver. Então, isso para algumas pessoas, dependendo do nível de tensão que a pessoa já trazia da sua história e do contexto no qual a pessoa precisou ficar na quarentena, porque a quarentena para algumas pessoas foi ruim e para algumas pessoas foi muito ruim, né? Uhum. Se eu vivo numa família que a relação é boa, ficar quarentenada já traz tensão, mas é possível. Se Uhum. eu vivo num contexto onde as minhas relações pessoais são mais difíceis, a quarentena foi um inferno, Sim. né? E o número de Então, separações, nossa, explodiu, explodiu. divórcios e violência doméstica, né? Exatamente. Explodiu, porque as pessoas não contiveram a atenção que tudo Uhum. isso trouxe à tona, né? É. Enquanto que outras pessoas passaram pela pandemia, ai, que coisa mais enjoada, né? Uhum. Mas passaram pela pandemia de uma maneira menos desorganizada, né? Sim. Deixa eu fazer um paralelo com a questão que a gente estava falando lá da África e o antílope e esse sistema de luta e fuga. Então, o antílope vê a leoa, aciona o sistema, ele sai correndo e descarrega tudo e vai embora. Vamos fazer um paralelo com uma pessoa que está no seu ambiente de trabalho e o seu chefe, numa reunião junto com todo mundo, a expõe de uma maneira vexatória, essa pessoa fica se sentindo assim horrível. E aí é interessante que tem alguns filmes que mostra a pessoa e aí mostra uma pequena ceninha que é a pessoa subindo na mesa, indo lá, pegando o chefe, batendo a cabeça dele na parede até sair sangue. De repente a cena acaba e mostra que isso tudo era o pensamento dela. E aí ela diz: então, eu acho que... Então, assim, essa pessoa não pode nem sair correndo, nem pode partir para cima do chefe para matá-lo. Como é que essa pessoa vai descarregar toda essa energia que está presa dentro dela? Fácil Eu isso, já né? vou te contar. Não, dá para fazer, né? Eu só vou completar um pouquinho a história lá da leoa, porque, assim, algumas coisas pelas quais a gente passa que é perigo, por exemplo, a pessoa que vai no lago e a leoa vem, e ela sai correndo, escapa, e depois de nunca mais eu passo aqui, isso pode não ser necessariamente um trauma, isso pode ser um Uhum, aprendizado, uhum, né? Porque, assim, eu passei por uma experiência super difícil, eu não sabia que ali tinha leoas, eu descobri que ali é um lugar potencialmente perigoso, realmente perigoso, não é um lugar que a minha imaginação imaginou que é uhum, perigoso. E aí, eu só vou repetir essa experiência se eu for dentro de um contexto onde eu sei que tem guias que levam para um lago que não tem leoa perto, né? Porque uhum, aquilo é um aprendizado. sim. E um aprendizado de perigo é um aprendizado útil. Se eu aprendo que determinado lugar da cidade tem um nível de E risco. possibilidade de Uhum, risco maior, e eu não passar ali sozinha de noite sem nenhum tipo de proteção, isso é inteligente, isso não é trauma, você percebe? uhum, sim. O trauma é quando a gente fica com uma tensão enorme, mesmo em situações onde o risco não existe mais, né? Uhum, Então, voltando aqui para a experiência do trabalho. Realmente, algumas pessoas com quem a gente trabalha, elas são pessoas que quase que são leões atacando na savana, né? uhum, E sim,
você não pode pular no pescoço do chefe, embora o seu sistema se prepare para fazer isso, nem pode sair correndo, bater a porta do escritório e dizer nunca mais volto, porque isso também é inviável no contexto de uma vida profissional atual, né? Agora, a tensão que essa experiência produz, ela tem um espaço para ser descarregada, independente de você precisar fazer a ação concretamente. Então, o meu sistema, eu não preciso bater no meu chefe para poder descarregar a intensidade da tensão que o meu sistema produziu para uma ação de luta. Tem como descarregar essa tensão numa sessão. Você vai poder permitir que aquela ação aconteça lentamente, para a energia do impulso que estava ali presa poder ser descarregada sensorialmente, porque é isso que importa. Uhum. E uma das coisas importantes numa situação dessas é que quando a pessoa passa por esse tipo de situação e não consegue expressar a sua possibilidade de defesa, existe muitas vezes uma ligação, que o termo que a gente usa tecnicamente é acoplamento, mas isso é uma palavra que existe em português, né? As coisas se juntam, de uma tensão com uma sensação de impotência. Eu não consegui me defender e eu me sinto impotente. E ao me sentir impotente, não é só que eu sinto afetivamente e eu penso alguma coisa sobre isso, mas todo o meu sistema funciona como se a minha capacidade de se defender tivesse disfuncional, que isso não existisse. Então, não conseguir se defender num determinado momento, porque, sim, se o chefe tem um comportamento desses e você não tem outra coisa para fazer a não ser ficar quieto e esperar que ele se acalme e acabe de gritar, é diferente de dizer que eu sou uma pessoa que não tenho potência para me defender em situação nenhuma, nem que eu não possa fazer nada em algumas situações da minha vida, nem que eu seja uma pessoa horrível por causa disso, né? Então, poder trabalhar com a atenção dessa experiência vai ajudar a pessoa a poder trazer o seu senso de regulação corporal e o seu senso de confiança na sua capacidade de se defender. E, a partir daí, permitir que a pessoa comece a pensar alternativas viáveis para aquela situação, né? Se foi uma coisa absolutamente pontual, se a pessoa perdeu a cabeça, mas não é alguém que funciona dessa maneira, né? Quem sabe depois você possa sentar e ter uma conversa com seu chefe e dizer como aquilo te incomodou, como foi difícil, e ver, entender um pouco o que levou aquilo a acontecer. Se você descobre, você se dá conta que aquela pessoa tem aquele jeito de funcionar sempre, que é desrespeitoso, que é desequilibrado e que trata os seus subordinados de uma maneira violenta, o movimento é usar a sua energia para mudar o lugar onde você está trabalhando, por mais difícil que seja, né? Então, encontrar um outro lugar dentro da própria empresa, encontrar um outro trabalho em outra empresa, ou sustentar o seu senso de bem-estar, sabendo que o problema não tem a ver com você, mas tem a ver com ele, enquanto você não consegue mudar. Porque também a ideia de dizer, vou sair daqui e vou encontrar um emprego ali virando a rua, a gente sabe que não é verdade, né? Algumas situações para algumas pessoas são mais simples, para outras pessoas é uma coisa muito difícil. Então, a gente precisa pensar também de uma maneira coerente, sensata, né? Porque estresse também desequilibra muitas vezes a nossa sensatez, porque a gente está todo desorganizado. E à medida que a gente vai podendo descarregar isso, a gente vai impedir que essa nossa atenção, que tem a ver com esse contexto, comece a extrapolar para outras áreas da minha vida. Eu me sinto impotente com o meu chefe, eu tenho uma raiva enorme guardada dentro de mim, e a minha família que sofre com isso, né? Então, essa possibilidade de regular o nosso sistema vai permitir que a nossa vida como um todo fique mais adequada. Tem uma história que parece brincadeira, mas é uma história verídica de uma moça que eu conheci, que quando ela era criança, ela era a filha mais moça de 6 irmãos. Eram 5 homens, só ela era mulher. De uma família, se eu não me engano, espanhola, não me lembro mais, mas o pessoal era todo muito visceral, todo muito...
E aí o pai gritava com a mãe, e a mãe batia no filho mais velho. Não era uma família que não era amorosa, mas eles tinham esse jeito de se relacionar, todo Hum. muito fora do lugar. E aí o irmão mais velho batia no segundo, o segundo batia no terceiro, o terceiro batia no quarto, o quarto batia no quinto, e o quinto batia nela. E um dia ela matou o gato, porque era a única, ela estava com tanta, ela não matou intencionalmente, Sim. né? Mas ela estava com tanta raiva que o único ser mais frágil que ela era o gato. O Né? sétimo era o gato. O sétimo foi o gato. É. Então, assim, e muitas vezes o sétimo é a mulher, os filhos, os vizinhos, Uhum. o cara na rua que cruza na frente do meu carro e aí eu tenho uma explosão absurda que não tem a ver com a intensidade da coisa. Eu vi hoje de manhã no jornal da manhã um homem que morreu numa saída de um bar, uma coisa assim, numa cidade aqui no interior de São Paulo. Teve uma briga por causa de uma questão imobiliária e um dos caras deu-lhe um soco tão violento que esse homem acabou indo para o hospital e falecendo. Não sei onde pegou esse soco, Uhum. né? Mas é assim, por pior que seja uma questão imobiliária, você resolver as situações na vida aqui, uma vida civilizada, né? E aqui estou Uhum. botando muito entre aspas, porque a quantidade de tensão que está acontecendo entre as pessoas é que a gente está Sim. perdendo essas relações mais civilizadas. Nós estamos É. começando a reagir como se fosse um leão avançando um no outro para morder, porque a gente está se sentindo muito sobrecarregado. E é interessante essa cena que você contou, que essa força que ele colocou nesse soco tinha toda essa energia que estava presa dentro dele, né? E que não é da situação imobiliária, né? Exato, exato, Tem a ver exato. com toda a história de vida desse homem É, que está aqui sustentando isso, né? é o famoso, a outra pessoa estava na hora errada, no lugar errado, né? Na verdade, sabe, Luciano, eu acho que a outra pessoa talvez até estivesse na hora certa, no lugar certo. O que estava errado foi a É, maneira como ele se comportou, exatamente. porque ele não sabia lidar com a violência, né? Não Uhum. lidar com a própria É, violência interna. E legal. a gente tem visto muito isso hoje em Muito. dia Uhum. na nossa vida cotidiana, né? Sim. Infelizmente, né? É. Agora, depois de tudo isso, queria que você explicasse agora o que é a experiência somática que você foi descobrir, você hoje é uma das mestras, e até o nome, que é muito interessante, na experiência somática. O que que é experiência somática e como é que ela ajuda a gente a entender isso tudo? Na verdade, o nome em inglês é Somatic Experiencing. Sim, Tem um gerúndio aqui. é, Então, se a gente fosse traduzir literalmente, seria experimentando o é, somático, é. né? Mas o que acontece com a experiência somática é que, assim, o que o Peter Levine, que é o criador da experiência somática, através de muito estudo da área de neurociências, ele vem da área da biofísica médica, mas ele tem muito estudo na área da psicologia, na área da etologia, que tem a ver com o comportamento animal Uhum. no seu habitat natural. E, assim, o que acontece com essas dinâmicas que o animal consegue se regular, que faz com que nós, seres humanos, que temos um sistema de aumentar a energia e regular a energia, na base é igual dos animais, por que eles conseguem e a gente não, né? E a gente tem muitos elementos que dificultam que a gente faça isso. Uma das coisas é que assim, o animal não tem o menor julgamento sobre o que acontece com ele. Então, se ele acabou de passar por uma experiência onde ele teve susto e que ele treme. Treme e pronto, é o que o corpo está acontecendo. Tem alguns animais que o mecanismo de defesa não é nem a luta nem a fuga, mas é o congelamento, é o que a Sim. gente chama de se fingir de morto, né? Uhum. Porque tem algumas espécies de animais cujo predador tem uma espécie de gambazinho aí que o predador, que é o coiote precisa da luta para se excitar, para matar, e quando mata, ele para fazer isso precisa ter movimento e precisa ter luta. Um animal que está lá como se tivesse morto, esse tipo de animal, o coiote, ele não come, ele não se Uhum. mobiliza. Até porque talvez tenha aqui um aprendizado ancestral também, que animal morto pode ser animal podre e não é coisa para se Uhum. comer, tá certo? Uhum. Então,
o bicho congela, fica lá como se tivesse morto, volta daquela sensação depois que o perigo passa e também não tem nenhum tipo de avaliação, julgamento, objeção quanto ao que aconteceu no seu sistema. Nós, seres humanos, temos muito, porque pensamos, porque avaliamos, porque temos alguns conhecimentos e não temos outros conhecimentos. Então, a gente começa a tremer depois de um susto. Isso pode ser uma coisa assustadora. As pessoas começam a achar que, ai, estou perdendo o controle. Se eu continuar tremendo, daqui a pouco eu desmaio. Então, a pessoa segura o tremor porque tem medo do tremor, né? Uhum. Ou começa a chorar, porque o choro, depois que passa uma situação de risco, pode ser uma descarga Vai importante, um descarga. alívio, Uhum. né? Agora, imagina se isso acontece depois que o chefe gritou e você começa a chorar. Teoricamente, você está até descarregando a sua atenção. Mas Sim. no ambiente de trabalho isso é muito mal visto, percebe, Uhum. Luciano? Né? Sim. E se for homem, ainda pior. Mulher Uhum. vai dizer, ah, é mulher, mulher, né? Aquela coisa, mulher. Mas para homem é incabível, né? Espera-se muito nessa sociedade que o homem aguente tudo, que não seja vulnerável, que sustente as tensões. Então, nós temos situações onde nós interferimos voluntariamente no que seria uma descarga saudável, porque nós, como seres humanos, temos uma capacidade, o impulso é instintivo, mas a gente pode, eventualmente, segurar os comportamentos que seriam esses através dos quais a descarga acontece. Então, eu tenho um impulso de tremer, que é instintivo, mas eu posso me tensionar e impedir que o tremor ocorra, né? Ou eu posso ter vontade de chorar, está o choro subindo, eu engulo e não deixo acontecer. E tem gente que, às vezes, até tem vontade de chorar e não consegue, porque desde pequeno aprendeu que chorar é inadequado, que chorar não pode, que chorar é fraqueza, né? Vem aquela Às vezes vozinha na cabeça. Engole o choro. engole o choro. E tem gente que já ouviu isso Uhum. literalmente, né? Literalmente. Literalmente. Eu tive uma vez, isso para mim foi uma coisa que foi tão impactante ouvir essa história, porque a gente vê que muitos aprendizados também não vêm só no ambiente familiar, o ambiente escolar muitas vezes é fonte de muito trauma, né? Nossa. É, muito. Então, eu uma vez pude trabalhar com um rapaz que morava num bairro periférico de São Paulo e ele, como criança, era pequenininho, né? Era menorzinho que a maioria das pessoas. Como criança, foi uma criança que demorou um pouco mais a crescer. Então, ele apanhava muito na escola e chegava em casa chorando. E a mãe, lá aflita com esse filho chorando, foi perguntar para a diretora o que ela podia, para a diretora da escola, que para ela era alguém que Uhum. podia oferecer alguma ajuda no sentido de orientação. E a orientação da diretora foi a seguinte, e a mãe fez. O menino chegou em casa chorando no dia seguinte, a mãe falou: se você chegar aqui em casa chorando de novo, você vai apanhar. Então a diretora falou para a mãe ameaçar bater nele se ele Uhum. chorasse. Bom, qual foi a dedução desta criança, que tinha 7 anos nessa época, e que era uma criança extremamente inteligente? Esse rapaz, quando chegou para trabalhar comigo, assim, ele tinha uma habilidade de perceber as coisas, uma visão global muito interessante. Ele saiu de um lugar bastante frágil socialmente, mas fez faculdade, fez MBA, era um homem, assim, de peso, sabe? Ele me disse: bom, eu pensei, se eu vou apanhar quando chegar em casa, eu não posso chorar, então eu vou apanhar, vou continuar apanhando, mas agora eu vou bater também. Então, com 7 anos, ele tomou a decisão de começar a bater. E ele batia, não é? E assim, foi uma pessoa que aprendeu que a maneira de se defender Uhum. era agredindo, por conta de uma coisa assim, completamente equivocada do ponto de vista de orientação. Essa mãe fez o que achou que uma pessoa que conhecia melhor as questões educacionais estava dando uma orientação correta, você percebe? Exato. Que Então, loucura. a gente vai criando, muitas vezes, maneiras de lidar com as situações que têm a ver com essa desregulação do nosso sistema, e, a partir do sistema desregulado, as adaptações são as possíveis, são as melhores possíveis naquele momento, né? Uhum. Então, assim,
ninguém faz menos do que poderia. Exato. Só que, às vezes, o que a gente poderia é muito menos do que nós teríamos potencial para fazer se a gente tivesse num nível de regulação maior, né? Legal. Marília, caminhando para o nosso finalzinho aqui, mas eu tenho que trazer a pergunta de um amigo meu, que leu o dossiê já todo, ficou encantado, adorou o seu artigo e falou: Você vai fazer vídeo? Vou. Então, você faz uma pergunta para ela? Faço. Então é o Ok. seguinte: esse meu amigo, ele tem medo de ruas que são íngremes. Então, a hora que eu estou com ele no carro e começa a subir uma rua íngreme, ele morre de medo que o trânsito pare e o carro tenha que parar naquela situação. E ele jura por Deus que o carro não vai sair dali, que vai voltar para trás, vai todo mundo embolar, vai todo mundo morrer, embora racionalmente saiba que isso não é fato. E ele te pergunta: Marília, o que eu faço? Pessoas de experiência somática, que vão ajudar muitíssimo a lidar com essa questão pela seguinte razão, Luciano. Assim, o conhecimento de experiência somática é um conhecimento, como teoria, simples. A mim não me parece uma teoria hermética. Não, eu estou há muitos anos nisso, mas não é uma coisa complicada, né? Porque trabalha a favor de como o nosso sistema funciona. Uhum, Só que quando a gente está falando de trauma, a gente está falando de um lugar da nossa experiência que ficou muito sensível, que ficou muito fragilizado por causa da intensidade daquela experiência. E uhum, veja, a intensidade da experiência não precisa ter sido vivida só pela gente. Às vezes pode ser uma experiência que a gente observou, né? uhum, Então, tem crianças que têm medo de mar porque, quando pequenos, assistiram o filme Tubarão e viram aquele bicho enorme lá. Então, assim, a nossa capacidade de construir coisas ajuda não só a gente ter muitos recursos para lidar com a vida, mas também ajuda, eventualmente, a potencializar alguma dificuldade. uhum, Então, gente que nunca andou de avião e tem medo de avião, nunca passou por uma experiência difícil no avião, mas a ideia de passar pelo avião é assustadora. uhum, Então, poder trabalhar com essas coisas que estão aqui implantadas no nosso organismo, eles necessitam que o trabalho seja feito com uma outra pessoa, porque a gente tem uma herança muito importante, que é uma herança mamífera. Os mamíferos necessitam de grupo, né? Porque o mamífero, ele nasce incompetente para sobreviver sozinho. Então, ele uhum, precisa ser alimentado e ele precisa ser protegido. Quem faz isso é o grupo. Então, a nossa capacidade de estar, a nossa necessidade de estar com outras pessoas, que sejam pessoas com quem a gente possa se conectar de uma maneira segura, é fundamental para a nossa experiência de equilíbrio de vivência. uhum, E a gente se corregula, né? Estando com pessoas que estão reguladas, que estão equilibradas, que estão mais em ordem. Então, você está com um grupo de amigos, todo mundo está rindo, você inicialmente não estava nem tão feliz naquele dia, daqui a um pouco você afrouxa, começa a se sentir melhor, porque aquele ambiente produz esse efeito na gente. Então, isso é um elemento importantíssimo para o trabalho com a experiência somática. Então, o uhum. conceito, embora seja simples, ele não é auto-aplicável em experiências mais profundas, Hum. né? E não Você precisa estar com necessariamente, alguém. e não necessariamente a pessoa tem que acessar qual foi a primeira experiência que gerou aquilo, né? Muitas vezes a gente não sabe. A Uhum, gente tem uma memória declarativa, uma memória explícita, que tem a ver com esse conhecimento que a gente é capaz de relatar, mas a gente tem uma memória implícita, que é uma memória corporal. E é nessa é memória nessa daí. implícita que estão gravadas essas coisas. E a memória implícita, ela, ela grava, ela sabe das coisas. Uhum, E nem sempre a gente consegue recuperar as informações, porque às vezes as informações, Luciano, nem são informações tão pontuais. Eu passei por um acidente de carro, eu tenho medo de ladeira. Eu uhum, passei por um assalto e aí eu não ando na rua tal, que foi onde aconteceu o tal assalto. Não é assim, né? sim. Assim, você vai tendo tensões, às vezes as tensões se manifestam num contexto semelhante ao contexto onde aquilo foi registrado no seu sistema, às vezes essa tensão se traduz em outra coisa que não tem necessariamente a ver com um Uhum, evento disparador da tensão. maravilha.
Então, quando você equilibra o corpo, as coisas se equilibram, né? Exatamente. Não importa muito de onde veio esse desequilíbrio. Legal. Marília, tem algo que eu não te perguntei, que seria importante você falar ainda? Olha, tem muita coisa de experiência somática que eu acho muito interessante, mas eu acho que assim, as informações mais gerais você perguntou. Ótimo. E fica aqui, então, o convite para que você leia o artigo da Marília e leia todo esse nosso dossiê sobre trauma, que está maravilhoso, vai trazer muita luz para você se entender melhor, se conhecer um pouco melhor. Marília, gratidão imensa, minha querida. Eu que agradeço, Luciano. Bom estar conversando aqui com você hoje. Maravilha. E nos encontramos num próximo vídeo. Grande abraço, beijo no coração, até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.